Isso não deveria ter acontecido. Sarah não deveria estar no trabalho no dia em que foi convocada para uma sessão espírita com seus colegas excêntricos, embalada pela promessa de vinho tinto e conversas embriagadas com os mortos. Nenhum deles acreditava nisso, na verdade. Mas a minha esposa, que substituiu um colega doente, encolheu os ombros e disse que sim, porque quem poderia dizer não a álcool e fantasmas? Não consigo me lembrar do que fiz naquela noite. Não consigo me lembrar de ter sentido a apreensão que deveria ter me atormentado, mas não aconteceu. Só me lembro dela voltando para casa, ouvindo-a se atrapalhar com a chave enquanto ela batia na fechadura repetidas vezes. Na época, pensei que ela devia estar bêbada, mas agora percebo que ela era uma estranha nesse mundo, enfiando a chave na fechadura de maneira irregular e sem qualquer intenção. Quando finalmente assisti a filmagem da campainha eletrônica, seus olhos eram buracos negros de um nada horrível, queimando direto na câmera. Um sorriso impossivelmente largo abrindo em seu rosto. 14 segundos depois, ela sorriu abertamente para a lente, até o momento em que abri a porta e apareceu no meu campo de visão, indiferente. Eu não sabia, no entanto. Então eu sorri sozinho, abrindo a porta para minha esposa. Foi na manhã seguinte que notei uma mancha sutil de sangue roçando sua clavícula, a única evidência da noite horrível que se seguiu. Mas para mim, ela estava um pouco fora de jogo, com o pescoço torto em um ângulo ligeiramente errado, enquanto ela me observava. "E aí, bebeu um pouco demais?" Eu provoquei, observando enquanto ela tentava entrar na casa. Seus movimentos eram espasmódicos, plantando uma perna na frente da outra de forma irregular enquanto ela avançava em minha direção, parando a poucos centímetros do meu rosto. Eu me senti culpado quando recuei com o fedor, porque ninguém gosta de ficar envergonhado depois de uma noite de bebedeira, mas foi o suficiente para me forçar a quase vomitar na garganta. Quando ela silenciosamente passou por mim, percebi que ela não estava usando sapatos e as solas dos pés estavam cortadas. Pequenas tiras. "Porra, Sarah!" eu gritei. "Onde é que estão seus sapatos?" Ela tinha acabado de se virar, muito lentamente, instável. Seu sorriso ficou mais amplo, infinitamente amplo, e foi a primeira vez que um tipo terrível de desconforto me atingiu. "Nós não usamos sapatos de onde eu venho." A sua voz era rouca, profunda demais. Senti um buraco no estômago, mas engoli, observando minha esposa balançar com um sorriso impossivelmente largo, ainda crescendo em seu rosto, os olhos começando a saltar de sua cabeça. Então, tão rapidamente quanto veio, a expressão desapareceu de seu rosto e foi substituída por um vazio total. Olhos vazios. Foi o suficiente para tirar o ar dos meus pulmões, arrepios irrompendo pela minha pele. "Você tá bem?" Consegui sussurrar, mas ela apenas inclinou a cabeça ligeiramente, um estalo doloroso ecoando pela sala. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos, uma visão quase tão perturbadora quanto o sorriso de cortar o rosto. Parecia o que uma pessoa faria se estivesse aprendendo a sorrir, mas não conseguisse impedir o ódio de brilhar. "Eu estou acordada." Ela latiu, e foi isso. Ela passou por mim novamente aos tropeções, com movimentos tão bruscos que eu quase pedi que não subisse as escadas, mas ela o fez, aproximando-se dela de maneira tão estranha quanto um animal faria. Ela subiu de 4, indo devagar demais, com os ossos estalando. Fiquei embaraçosamente enraizado no chão, tentando justificar isso em minha mente. Eu já deveria saber que algo tinha dado terrivelmente errado, mas enterrei o assunto. A minha esposa era peculiar, um pouco selvagem. Ela não bebia há algum tempo. Deve ter sido o vinho. Mas não foi o vinho. 3 horas depois, quando criei coragem para me juntar a ela na cama, não pude deixar de sentir como se seus olhos estivessem fixos em mim na escuridão. Ela estava totalmente imóvel, o rosto apontando para o teto, mas eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Eu não conseguia ouvir sua respiração, embora a piada corrente entre nós fosse que seus roncos podiam acordar os mortos.
Deitei-me ao lado dela, apenas uma sensação avassaladora de pavor puro e não diluído percorrendo meu corpo. Corra, os meus sentidos gritavam, mas era ilógico. Senti-la ao meu lado foi uma fonte de conforto ontem, mas essa noite, isso me encheu de um terror gelado. Era como se um estranho estivesse pesando nossa cama e, embora eu estivesse com muito medo de verificar, jurei que eu vi seu pescoço estalar quando ela se virou para olhar para mim. Eu tentei dormir e consegui, mas eu estava acordado quando senti seu peso mudar e aqueles sons horríveis soaram ao meu redor. Meus olhos se fechando enquanto o peso de seu corpo pressionava o meu. Ela subiu desajeitadamente em cima de mim, de 4, e eu não aguentei olhar. Seu hálito rançoso fez cócegas em minha bochecha, enquanto seu nariz pressionava dolorosamente meu olho. Por vários momentos ela não falou, e acho que não respirei o tempo todo, congelado no lugar. Eu vou arrancar o seu rosto com uma mordida só. Ela rosnou, e eu apertei os olhos com mais força. Um raio de gelo percorreu meu corpo. Eu não conseguia olhar. Eu não conseguia respirar. Eu simplesmente existia, tentando manter minha respiração estável para que ela achasse que eu estava dormindo. Mas ela ficou lá. Ela ficou de 4, com o nariz pressionado em meu olho e ofegando em meu rosto por horas. A noite toda, talvez. Eu não sei porque meu medo se tornou tão intenso que entrei em um estado de transe, tentando não me mexer, e, quando acordei, ela havia desaparecido. E isso continuou acontecendo. Eu a encontrei na cozinha, com sangue escorrendo pelo queixo, enquanto ela mastigava o frango cru que comprou 2 dias atrás. O líquido cru pingando nas roupas com as quais ela dormiu. Em horror e exausto, apenas observei ela mastigar e engolir avidamente. Quando a polícia chegou, ela estava lá em cima, tomando banho, com água escaldante caindo em uma chuva horrível sobre seu corpo curvado e suas roupas encharcadas. A pele dela ficou vermelha, mas sou um péssimo marido porque não consegui chegar perto o suficiente para tirá-la da água fervendo. Ela estalou o pescoço em um ângulo horrível, olhando para mim na porta com um sorriso cheio de dentes e sangue. Você vai ser o próximo. Ela sibilou, água borbulhando em sua garganta enquanto ela engolia o líquido. Eu recuei, deixando-a sozinha. Quando ela foi falar com a polícia, ela estava encharcada, com carne crua e sangue coagulado preso sob as unhas. A bile subiu pela minha garganta com as palavras dos policiais, porque os colegas de trabalho da minha esposa foram encontrados essa manhã. Maura, da contabilidade, teve a cabeça arrancada dos ombros, totalmente decapitada e tão machucada que seu pai teve dificuldade para identificá-la. Joana, a mulher que sempre traz cupcakes, teve 6 dedos arrancados, 3 deles com a carne ainda presa nos ossos. Ela foi encontrada pendurada de cabeça para baixo no banheiro, enrolada com um fio de uma forma que provavelmente não deveria ser biologicamente possível. O policial empalideceu ao explicar isso, mas a minha esposa olhou diretamente para ele, balançando a cabeça para frente e para trás até que as palavras do policial morressem em sua garganta. Ela seria presa, é claro, mas demoraram muito. O medo na sala era palpável. Fiquei surpreso quando ela deixou as mãos trêmulas do homem algemá-la, mas menos surpreso quando ela se virou tão lentamente para mim, me observando por tanto tempo com olhos tão frios e vazios que me deixou cambaleando. Suas palavras vieram diretamente das profundezas do inferno, uma voz que simplesmente não era a dela, saltando pela sala e ocupando quase toda a casa como se 7 pessoas estivessem falando com ela. Quando eu arrancar a carne dos ossos dela, eu vou atrás de você. Ela pronunciou sombriamente, alegria iluminando o mal que irradiava de seus olhos. Quando eu escapar da visão deles e rastejar para a escuridão, é você que eu vou encontrar. Eu vou gravar uma visão do inferno na sua pele e vou mantê-lo vivo enquanto despedaço e deixo uma bagunça de ossos e carne. Eu vou usar o seu rosto e depois mastigá-lo. E eu vou devorar você. Eu acreditei nela. Ela foi tirada da minha visão, mas eu não conseguia respirar, porque suas palavras não eram uma ameaça, mas uma promessa. Arrumei minhas coisas e, quando recebi a ligação,
Tentei não sucumbir ao tipo de medo que duvidava que muitas pessoas tivessem sentido e vivido o suficiente para contar a alguém sobre isso. Você precisa ir embora. Uma voz torturada gritou do outro lado da linha. Ela sumiu. Enviamos policiais para o seu endereço, mas nós não sabemos explicar. Nós não entendemos o jeito que ela fugiu. Senhor, você precisa sair daí. Você precisa fugir. Agora. Então, é isso. Eu tô indo embora. Eu estou correndo agora, com a chave girando na ignição, respirando com tanta dificuldade que talvez precise do inalador que não toco desde os 15 anos. Rezo para que seja apenas a minha imaginação, mas eu juro que vi o topo de uma cabeça ensanguentada na minha visão periférica. Pelo retrovisor, uma silhueta, alguma coisa de 4, trotando em direção ao meu carro.